Bom, Renato, boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. O que dá para tirar do jogo de hoje? Você mexeu na equipe, até porque tem a decisão na quarta-feira, né? Mas o que você tirou do jogo de hoje, né? Que você possa, de repente, aproveitar, não só em nome de jogadores, mas alguma experiência que você tenha feito no jogo, como, por exemplo, a questão do Luan, né? Que hoje acabou jogando até pela necessidade, você perdeu o Viseu, enfim. Bom, por nós estarmos disputando 3 competições ao mesmo tempo, a gente precisa de um revezamento dos jogadores. Independente dos jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil, ou na próxima semana mesmo, na outra semana, a Libertadores, eu acho que são 3 competições importantíssimas para o clube, e independente de quem entra em campo, independente da competição, o jogador tem que ter a entrega. Então, vale exatamente para isso, para que eu possa analisar e pensar sempre no próximo jogo, quais são os jogadores que possam começar uma partida, ou mesmo durante a partida, quem vai poder entrar. É importante para isso. Foi importante a entrega de hoje. Nossa equipe fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Tomamos aquele gol de pênalti, onde nós estávamos bem na partida, mas, infelizmente, tomamos o gol. Mas a equipe soube reagir e virar uma partida difícil, até porque, naquilo que eu falo para vocês, eu treino um grupo, não treino uma equipe. Mas o entrosamento, no momento que tem uma equipe totalmente diferente, não é a mesma coisa do entrosamento daquela que joga o tempo todo. Renato, é um momento da temporada onde você, como você mesmo colocou aí, precisa do grupo. E o Diego Tardelli não está fazendo parte do grupo neste momento. Não ajudou nas 2 últimas partidas. O que está acontecendo com esse jogador? O problema do Tardelli, o presidente vai explicar melhor. Isso é para o presidente, essa pergunta deve ser feita para ele. Então, ele vai explicar melhor o que realmente é essa novela que tá acontecendo. Agora, o que eu não posso aceitar é, muitas vezes, um outro falar o que está acontecendo sem saber o que está acontecendo. Então, hoje, vocês vão ter a oportunidade de perguntar para o presidente. Quem sabe, assim, a gente dá, digamos, a gente finaliza essa novela, né? Essa novela que de repente, eles vão saber o porquê que o Tardelli não está jogando. Não é por falta do treinador, no caso eu, dos próprios companheiros e do próprio clube, em não querer que ele jogue. Que fique bem claro isso. Não tem uma pessoa aqui dentro do Grêmio, e o Tardelli sabe disso, que não quer que ele jogue. Então, o motivo depois o presidente explica melhor para vocês. Mas, pelo que você falou aí, Renato, você já largou essa questão aí para o presidente. Da sua parte, não tem mais insistência, pelo menos na sua resposta apareceu com o Diego Tardelli. De fato, aconteceu um desentendimento entre vocês em um dos treinamentos e dentro de campo, você ainda acredita que ele pode dar a resposta que todos no clube aqui esperam? Mas isso aí vai depender do jogador. Eu não estou fugindo da resposta de vocês, da pergunta de vocês. Bem pelo contrário, eu não fugi de nenhuma pergunta. Mas é um caso que o presidente vai explicar. O Tardelli foi um jogador que eu briguei muito para que o clube pudesse trazê-lo. E ele veio. Quanto a uma dessas especulações de uma ou outra pessoa de vocês em falar que eu havia me desentendido com o Tardelli, porque eu chamei a atenção dele, uma coisa tem que ficar bem clara. Seja Tardelli, seja Messi, seja Pelé, seja Zico, seja Romo, seja Cânimo, seja Jeromel, qualquer jogador meu do grupo, se eu tiver que chamar atenção para corrigir o jogador, independente de quem quer ser o jogador, eu sempre corrigi, sempre chamei atenção e sempre vou chamar a atenção. Como um ou outro de vocês falou que o Tardelli não foi para o jogo porque eu dei um esporro no Tardelli. Isso não existe, mas se tiver que dar, eu vou dar em qualquer jogador. Aí eu pergunto para você, se você tomar um esporro, uma chamada do teu chefe, no dia seguinte você não vai trabalhar? Você vai trabalhar? Ou você vai para a rua, né? Então, eu volto a falar, não foi esse motivo aí,
por ele não estar jogando, mas que fique bem claro uma coisa, se amanhã depois vocês vierem eu chamar a atenção do jogador para corrigir o jogador, já falei o nome, inclusive, de jogadores muito mais importantes. Eu não quero saber de idade, de salário, de nome de jogador. Se eu tiver que corrigir, que é o meu trabalho, chamar a atenção do jogador no treinamento, eu vou chamar. Sempre chamei, chamo e vou continuar chamando. Então, um de vocês falar, não, ele não foi para o jogo porque ele tomou um esporro do Renato. Olha que maluquice. É muito fácil falar bobagem, com o microfone sempre aberto, né? Tem uma arma que é o microfone. Mas vamos deixar essa novela para o presidente. Renato, como foi para você hoje a movimentação do Grêmio atuando com o Luan, no posto mais avançado do ataque? Na última quarta-feira, você até foi perguntado sobre isso, disse que ele não tinha funcionado muito bem na intertemporada, mas hoje você teve que optar por ele, justamente, acredito até que por uma preservação do André, que você pretende usar ele na quarta-feira, né? Enfim, como é que o que você achou da movimentação hoje jogando com o Luan lá? Ele se movimentou bem, ele teve boas participações durante a partida. Também a gente não pode exigir muito do Luan naquela função, porque aquela função é do jogador que gosta de jogar ali, entendeu? É um caso de um Viseu, um caso de um André, o próprio da Silva que entrou, mas ele se movimentou bem, dentro do possível, ele me escutou, não voltou tanto para buscar bola, que é uma coisa que eu não gosto nem dele, nem do Jean, eles jogaram mais próximos da área do Vasco. Foi importante a movimentação dele, porque dificultou a marcação. Agora, não é aquele jogador que eu gosto de jogar, jogador de área, entendeu? Mas, por ter sido uma equipe totalmente mudada, ele se comportou bem. Mas acho que o mais importante de tudo, nós tivemos altos e baixos, né, durante a partida, mas com uma equipe totalmente alternativa, e o Grêmio dominou a partida o tempo todo. Nós estávamos jogando contra o Vasco, gente. A gente não está disputando uma partida do Campeonato Gaúcho. E, mesmo assim, a equipe se comportou, dentro do possível, bem, entendeu? Porque não é fácil sair perdendo aqui dentro da arena contra o Vasco. O Vasco veio justamente para não deixar o Grêmio jogar e sair nos contra-ataques. Eles têm um contra-ataque muito rápido. E é difícil você jogar contra as equipes. Mas, mesmo assim, mesmo com a equipe totalmente alternativa, nós criamos algumas situações. E o mais importante, né, a gente conseguiu virar uma partida muito difícil. Você citou há pouco que o assunto Tardelli, Renato, virou já uma novela e o presidente vai falar sobre isso. O Everton vai virar novela ou você conta com ele ou não para o jogo da quarta-feira em Salvador? E a outra situação é a do PP, que se apresentou hoje e apresentou credenciais para, quem sabe, por que não ser o substituto para uma saída do Everton? O Everton, gente, eu falei no último jogo para vocês que é um caso de diretoria com o presidente. Aí você me perguntou, eu conto com o Everton para o jogo de quarta-feira? É óbvio que eu conto com o Everton para o jogo de quarta-feira. Ele é jogador do Grêmio, ele faz parte do nosso grupo. Se vier a acontecer alguma proposta que o clube acha que é viável, está aí o presidente, está aí a diretoria. Quem sou eu para me manifestar? Mas enquanto eles não me comunicarem isso, o Everton é jogador do Grêmio. Quarta-feira, segunda-feira a gente viaja para a Bahia, ele vai viajar. Vai estar pronto para jogar quarta-feira. E aí, se por acaso acontecer alguma coisa nesses dias, bom, aí não cabe a mim, entendeu? Ele é jogador do Grêmio, enquanto for jogador do Grêmio, ele vai ser escalado. O PP teve muito bem hoje, então é uma solução que eu venho encontrando para o lado direito também. E ele entrou pelo lado esquerdo, depois ele foi para o lado direito com a entrada do Everton. É importante você ter esse tipo de jogadores, tanto o Everton, o Alisson, o próprio PP, jogador de velocidade. Não só pelos 2 gols, entendeu? Mas é mais uma joia que nós temos aqui. A gente vem lapidando ele vem crescendo de produção. Hoje ele nos ajudou bastante. É um jogador que quer ajudar, independente do lado que ele joga. No último jogo contra o Bahia também entrou pelo lado direito, entrou bem. Foi exatamente isso para ele que eu falei no intervalo do jogo. Faz exatamente aquilo que você fez contra o Bahia. Pode ir para dentro, fica ligado na velocidade, no nosso contra-ataque, no espaço, volta para marcar. Então, ele é um jogador voluntarioso, que nos ajuda bastante. E, quando chega lá na frente, é um jogador muito perigoso. Uma prova hoje, acho que não me lembro de ter visto o PP fazer um gol de cabeça. E fez um golaço. E outro gol pelo lado direito.
É isso que a gente quer. O jogador, no momento que ele é escalado, independente do jogador, independente da posição, ele tem que estar pronto para ajudar. Foi o que aconteceu hoje. Renato, você disse que depois o presidente vai explicar o caso do Tardelli, mas eu me lembro uma outra oportunidade, uma entrevista que a gente participou com você, que você disse o seguinte: eu recupero qualquer jogador, só não recupero se ele não quiser. É o caso do Tardelli? Eu continuo falando que eu recupero qualquer jogador. A minha afirmação continua a mesma. Mas depende do problema do jogador também. E depende, não estou falando agora do Tardelli, depende da cabeça do jogador também. Depende se ele quer ser ajudado. Ajudar, eu já ajudei muitos e vou continuar ajudando. Mas eu acho que, não estou falando do Tardelli agora, eu acho que o jogador, acima de tudo, para ele ser ajudado, ele precisa se ajudar. Ele precisa se ajudar, ele precisa querer ser ajudado. No momento que se quer ajudar e o jogador não quer ser ajudado, bom, aí ninguém faz milagres. Não falei que é o caso dele. Eu falei que eu recupero qualquer jogador. O Tardelli não precisa ser recuperado. Todo mundo sabe do futebol do Tardelli. Mas é um problema que não é meu, é do presidente, depois ele explica para vocês melhor. Vamos mudar de pergunta essa novela, se não vem uma pergunta aqui, vai ali, daqui a pouco volta, com todo o respeito, viu? Aí volta na mesma pergunta, volta. A mesma resposta que eu vou dar a partir de agora, que eu já dei. Essa resposta quem tem é o presidente. Renato, a respeito das trocas que tu teve que promover hoje, basicamente também para poupar para o próximo jogo, né? Dá para se dizer ainda que as tuas maiores dificuldades em encontrar as peças ideais para o teu time no time titular sejam ainda ao lado direito, que tu ainda faz alguns testes, acabou de dizer que de repente o PP pode vir até a ser esse cara numa possível saída do Everton, e principalmente, Renato, onde tu vê assim o maior potencial para a saída do Maicon. Quando o Maicon sai do time, a gente sabe que o Grêmio perde bastante a qualidade dele. O que tu pensa para esse meio-campo quando tu não joga com os titulares e acaba tendo que utilizar outro jogador? Depende, porque tem muitas vezes que nem hoje o jogo aéreo do Vasco ele é muito bom. O Romo é muito bom de cabeça também, por isso que ele também começou. Até porque é um jogador que nos ajuda bastante. Falei com ele agora, inclusive, depois do jogo, ele saiu. Nenhum outro problema, a não ser pela nossa saída de bola. Então, por isso que eu troquei. Além de colocar a equipe mais ofensiva, entendeu? Colocando o Everton, porque o Everton é um jogador que vem desgastado também da Copa América. Jogou os 90 minutos contra o Bahia. E eu coloquei ele no primeiro tempo justamente para colocar a equipe mais ofensiva, trouxe o PP para o lado direito, com a entrada do Tassiano por dentro. Mas a gente também tem que tomar cuidado. Não era esse o meu pensamento de colocar o Everton hoje, até porque nós temos um jogo importante na próxima quarta-feira, um jogador que, como eu te falei, ele vem desgastado, jogou 90 quarta-feira, aí de repente ele tem um problema muscular hoje, a gente perde um jogador importantíssimo, mas foi a necessidade do jogo, entendeu? Então, mas é importante também colocar esses jogadores para jogar e para a gente ver as alternativas, para ver o que acontece durante os jogos, durante as competições, e eu saber com quem eu posso jogar. Então, se me perguntar, o PP pode ser uma solução para o lado direito? Ele é o jogador do Grêmio, ele é o jogador do grupo. Aonde a gente coloca o PP, ele tem nos ajudado, como os outros jogadores também, o próprio Alisson. Então, entendeu? É importante que, quando eles jogam, independente da competição, eles possam ajudar a equipe. Renato, você sempre fala que o jogador que se escala, ele joga bem, ele se escala, objetivamente. E existe algum jogador hoje que está jogando melhor do que o PP na direita? Você não pode ir à base para um jogo, né? Vocês também não podem analisar um jogador pelo que ele fez numa partida, porque ele fez os 2 gols. O PP é um jogador que praticamente joga todos os jogos, ou começa, ou entra. O Alisson também está aí, o próprio Tassiano começou o jogo hoje. É o que eu falo para vocês, nós temos um grupo, nós não temos uma cláusula no contrato que esse jogador tem que ser o titular. Ele faz parte do grupo do Grêmio. O importante é que todo mundo quer ajudar. Hoje mesmo, volto a repetir para vocês, não é fácil enfrentar a equipe do Vasco, até porque o Vasco só está disputando o Campeonato Brasileiro, e a gente jogou com uma equipe totalmente alternativa e nós conseguimos virar um jogo difícil aqui dentro de casa. A gente não enfrentou qualquer equipe, nós enfrentamos a equipe do Vasco. Então, seja o PP, seja a Alisson, seja a Everton, enfim, qualquer um. Nós nem tocamos no assunto, por exemplo,
nós perdemos o Marinho e o Montoya, e a gente não trouxe ninguém ainda. Então, foram 2 jogadores, 2 atacantes que jogavam por esse lado aí. Entendeu? Então, é por isso que a gente não tem que sair trazendo qualquer jogador. A gente tem que trazer o jogador certo, que a gente sabe que ele vai chegar no grupo e vai nos ajudar. Renato, o Grêmio teve um primeiro tempo atípico, o Vasco teve oportunidades, o gol, e na volta do intervalo, o Grêmio tomou aquele gol que deu toda a situação do VAR. Tu acredita que aquilo ali fez o time ligar a chave? E sobre os últimos 9 jogos do primeiro turno do Brasileiro, tu espera que o Grêmio termine esse turno no G4? O objetivo é esse. Mas a gente enfrenta grandes equipes do futebol brasileiro que ficam a semana inteira descansando, enquanto que o Grêmio se mata em 3 competições. E muitas delas vão pegar uma equipe alternativa do Grêmio. Essa é a grande vantagem dessas equipes. Agora, o objetivo nosso é óbvio. Eu sempre falei para vocês, antes mesmo desse recesso aí dos 10 dias, que o Grêmio ia voltar melhor, porque nós iríamos recuperar todos os jogadores, e que o Grêmio ia melhorar na tabela. Eu acho, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, hoje foi a 3ª vitória consecutiva. Então, o Grêmio vem subindo de produção. Sem pressa, a gente vai chegando aos poucos, entendeu? O importante é a gente ir vencendo jogos, que o objetivo maior é esse aí, sem dúvida alguma. A outra pergunta que você fez foi? Não, eles deram uma sorte grande. Eles deram uma sorte grande, porque aí sim ia ter um esporro hoje. Depois, e teve, mesmo assim teve. Mesmo a gente vencendo o jogo, justamente por causa desse lance aí. É inadmissível. Inadmissível é a palavra certa. Você tomar um gol, depois de tudo que nós conversamos no intervalo do jogo, com 18, 19 segundos de jogo. É inadmissível. Apesar que, com todo o respeito, tem que dar os parabéns novamente para a arbitragem, não só por causa desse lance, que eu nem vi no vestiário, mas vi lá, através do VAR, mesmo de longe, que foi falta. E a falta tem que ser marcada. Não é futebol isso. O braço na cara do adversário. Mas nem por isso, por ele ter anulado o gol, eles fugiram do esporro, porque é inadmissível. Então, essas coisas não podem acontecer. Claro que foi importante o árbitro ter anulado o gol, porque 2-0 aí as coisas iam se complicar muito mais. 1-0, a equipe soube reagir e virar a partida. Renato, hoje mais uma vez você acabou entrando, né, com o Luan como falso 9. O Felipe Vizeu é um jogador que vai ficar afastado aí por cerca de 2 meses do Grêmio devido à lesão. Tem o caso Diego Tardelli também. Pergunta, você acha que o Grêmio deve contratar, mesmo com a saída do Everton Cebolinha ou não, jogadores de frente devido à baixa produtividade de gols dos centroavantes do Grêmio? Essa é uma conversa interna. Essa é uma conversa minha com o presidente, minha com a diretoria. A gente tem conversado, a gente tem trocado ideias. A gente tem buscado jogadores, aquilo que eu falei anteriormente, não adianta a gente trazer por trazer, a gente tem que trazer o jogador que a gente sabe que ele vai nos ajudar. Agora, sem dúvida alguma, a gente precisa sim, até porque nós perdemos o Vizeu, o Marinho saiu, o Montoya saiu, entendeu? Até então, só jogadores saíram. É importante a gente colocar jogadores aqui dentro. Mas é o que eu falei, isso é um problema interno nosso que a gente tem trocado ideias. Renato, tem 2 expressões gaúchas que podem caracterizar o time do Grêmio, o grupo. É os guri e os nego velho. Os guri estão surgindo, o GPR, tem o PP hoje foi melhor em campo, o Rodrigues na zaga. Por outro lado, tem os nego velho, né, que é o Léo Moura, que jogou muita bola hoje, também o Michael, também o David Braz, que chegou agora. Qual a importância dessa divisão do grupo por idade e como tu consegue gerir esse grupo dentro do vestiário, essa gurizada que está surgindo e os nego velho já experiente? É mole. Para mim é, como eu falo para vocês aqui, nem tomar um chopp. E é importantíssimo você ter a experiência com a juventude. Então, isso eu sempre falo com a diretoria, falo com o presidente, que todo clube gostaria de 3 coisas. Formar jogadores, o Grêmio forma jogadores. Vender jogadores, o Grêmio vende jogadores, até porque o clube precisa vender um ou outro jogador. E ganhar títulos. E o Grêmio ganha títulos também. Então, são 3 coisas fundamentais para um clube. E a gente consegue fazer as 3. O vestiário é mole. Os jogadores mais experientes também me ajudam. A garotada é boa, eles querem aprender. Tanto é que eles têm evoluído bastante.
têm nos ajudado bastante, eles têm crescido bastante, entendeu? Dentro das 4 linhas, porque eles escutam, não somente o treinador, mas escutam também os jogadores mais experientes, porque eles sabem que é para o bem deles. Quantos garotos não queriam estar no lugar deles, num grupo como o do Grêmio, num grupo vencedor, num clube grande como esse? Milhares. Se eles têm a oportunidade, eles têm que ter a entrega. Eles precisam se doar. E eles têm se doado. Mas isso é importante. Você não faz uma equipe somente de jogadores experientes e você também não faz uma equipe de jogadores somente inexperientes. Você precisa mesclar. E a gente tem tudo isso aqui dentro. Esse é um dos nossos grandes sucessos, entendeu? Mas, é como eu falei, alguns saíram, alguns precisam chegar. Se eu não me engano, nós estamos com, se não me falha a memória, que é muita coisa na cabeça, mas nós temos aí, eu acho que, 11 ou 12 garotos, de 10 a 12 garotos. É muita coisa. E os garotos estão aí, estão nos ajudando. Isso é um trabalho muito bom, como sempre falo para vocês, entre o profissional e a base. Não tem um clube que vai sobreviver se não conseguir trazer alguns garotos lá de baixo. E esse trabalho a gente está fazendo muito bem. Eu acho que o resultado todo está aí. Renato, falando desses jovens aqui, uma avaliação do Da Silva aqui, esse jogador de área que entrou durante o segundo tempo, você dará mais oportunidade para esse jogador, até porque ele, juntamente com o André, é o jogador com essa característica de área. Sim, eu já tive uma conversa muito boa com ele. Hoje é sábado, né? Na última quinta-feira, onde eu pedi para a diretoria trazer esse jogador para o profissional. É mais um jogador que a gente vai lapidar, vai mostrar o melhor caminho para ele. É um jogador que vai ter as oportunidades, como ele já teve hoje, mas é difícil trazer um garoto lá de baixo, já de cara, por isso que eu falei para você na última entrevista, e colocar para jogar e achar que o garoto vai resolver. Mas ele vai ter as oportunidades dele. O importante é que aqui em cima ele vai aprender bastante também, a gente vai dar continuidade no trabalho que a gente vem fazendo desde a base, e passar muita tranquilidade, muita confiança para ele. Isso é fundamental para o garoto. Eu já tive a idade deles. Eu sei o quanto é importante o treinador ter esse tipo de conversa com eles. Eu já tive, hoje mesmo tive outra, antes mesmo dele entrar em campo, passando as instruções para ele. Então, ele tem todas as características, ele tem todas as ferramentas para jogar ali e para nos ajudar. Nós temos 3 competições, a gente precisa de todo mundo. E as oportunidades vão aparecer. E aí vai depender dele. Obrigado, Renato. Pessoal.